A acreana Maria Osmarina da Silva ficou conhecida como Marina Silva ainda em 1986, quando fez uma dobradinha com o líder seringueiro e ecologista Chico Mendes na disputa eleitoral. Ele concorria a deputado estadual e ela a federal. Nenhum foi eleito, mas este foi um dos acontecimentos que marcou e mudou a história política e sindical do Acre. Chico Mendes virou liderança de referência nacional e internacional até ser assassinado em 1988. E Marina Silva continuou a luta. Neste mesmo ano, ela tinha sido eleita vereadora. Em 1990, era deputada estadual. Nas duas eleições, campeã de votos. Nada mal para uma mulher que foi alfabetizada já adulta e conquistou o diploma de curso superior em meio a muitas dificuldades. Mas o destino ainda lhe reservava outros desafios. Da Assembleia Legislativa, saiu direto para o Senado Federal em 1994, novamente como a mais votada. Em 2002, reeleita senadora, foi convidada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para compor o ministério. Quase 4 anos depois, encontramos uma ministra segura de seus atos que se tornou uma referência mundial quando o assunto é meio ambiente. Em uma rápida visita ao Acre, nós aproveitamos para convidar nossa Marina Silva para uma conversa especial com todos os acreanos. Isso porque o Aldeia Entrevista chega via satélite a todos os municípios do estado. E comigo, para ajudar nesta conversa, convidamos o jornalista Elson Martins e as jornalistas Maíra Martinello e Lilian Orfanó. Começo então dando boas-vindas à ministra Marina Silva. Seja bem-vinda ao programa Aldeia Entrevista. Obrigada, então. Ministra, vamos conversar essa conversa falando um pouco de política regional. A Frente Popular tinha como certa a sua candidatura ou a candidatura do senador Tião Viana. O STE entendeu que, pelo fato do senador ser irmão do atual governador Jorge Viana, isso não poderia ser possível, a candidatura do Tião a governo do estado. E a senhora não assumiu essa candidatura. Por quê? Bem, a decisão da Justiça, como o Jorge e o próprio Tião têm dito, a gente não discute, a gente cumpre. Então, acho que foi feito um esforço grande da parte do senador Tião Viana na busca de viabilizar o legítimo direito que ele tem, como político, de viabilizar a sua candidatura. Mas esse não foi o entendimento da Justiça, então isso já foi devidamente assimilado por aqueles que têm a obrigação de cumprir e respeitar a lei. Em relação à minha candidatura, na verdade, o que aconteceu foi uma avaliação que foi feita no âmbito do Partido dos Trabalhadores, da Frente Popular e, claro, por mim própria, de que o Acre tem várias frentes de contribuição com as mudanças que estão acontecendo no nosso estado e no nosso país. E uma dessas frentes, é claro, ela se dá hoje na Prefeitura de Rio Branco, a outra no estado e a outra no cenário nacional. No cenário nacional, com todo o esforço que vem sendo feito pelo governo do presidente Lula, em que pese um conjunto de dificuldades, mas muitas coisas estão mudando de fato a estrutura desse país, que nunca governou para os que não são, não sabem, não podem, não têm, como diz D. Mauro Morelli. E eu tive a graça de Deus e a confiança do presidente Lula de receber o convite para a pasta do meio ambiente. Nesses 3 anos e 5 meses de muito trabalho, a gente tem efetivado, de fato, mudanças estruturantes na pasta de meio ambiente, no setor de meio ambiente. Então, a avaliação é de que o Acre poderia continuar dando a sua contribuição no poder municipal, no governo do estado e continuar no governo federal, ajudando o presidente Lula nesse ano difícil, consolidando algumas conquistas, cuidando para que algumas frentes não venham a ser prejudicadas, frentes muito importantes, como, por exemplo, a do combate ao desmatamento na Amazônia, que o ano passado teve uma queda de 31%, e esse ano, por ser um ano de eleição, esse projeto poderia ser colocado em risco, à medida em que há uma tendência
dos estados em flexibilizar a fiscalização, o cuidado pelas circunstâncias. Então, precisava de alguém que ficasse à frente do processo. Todo o arranjo que foi feito em relação à questão da integração de bacias do São Francisco, um arranjo muito complexo, que o Ministério do Meio Ambiente teve total participação no sentido de evitar qualquer desvirtuamento do ponto de vista ambiental e social do projeto, o próprio projeto da BR-163 sustentável. Então, tudo isso colocado, estou resumindo aqui, a avaliação é de que eu deveria continuar ajudando o Brasil e o Acre no governo federal e de que o projeto não estaria em risco, afinal de contas, o nome que estava sendo proposto pelo PT, pela Frente Popular, é um nome que tem um trabalho de muitos anos no Acre, desde do seu trabalho inicial como professor, né, à frente de uma organização não governamental que fazia educação para os seringueiros, principalmente em Chapuri, a ser 3 vezes secretário de Educação, como secretário municipal, 2 vezes como estadual e vice-governador. Então, uma pessoa que tem uma longa jornada e uma grande contribuição. E, por último, eu sempre digo que a gente tem que estar aberto a construir novas lideranças, né? Então, o Acre sempre surpreende. Eu acho que em 90 a gente surpreendeu com a candidatura do Jorge, a gente surpreendeu com a minha candidatura para o Senado e agora, com a graça de Deus, nós vamos estar novamente buscando uma nova liderança com a candidatura do Binho. Marina, você é amiga do Binho, né? Participou com ele da militância na UFAC, conhece bem o vice-governador. O que a gente pode esperar de um governo Arnaldo Marques? Muita coisa boa, porque o Binho ele tem muitas características que me mobilizam muito num governante. Primeiro, é uma pessoa sensível, não é? E sensibilidade é fundamental quando você quer assumir uma função pública, no sentido lato dessa palavra, de oferecer um serviço, não é? De servir. Para mim, vida pública é isso. O Binho é competente e isso faz a diferença. Às vezes você quer servir, mas não sabe como. E o Binho é uma pessoa maravilhosamente honesta. Não é? Então, essa mistura de sensibilidade, honestidade, competência faz um governante e faz com que esse governante possa oferecer o melhor do seu serviço para o seu povo, para o seu estado, para as pessoas. Né? Então, é isso que eu espero do Binho, porque eu conheço ele desde adolescente. Conheço o Binho desde os 17 anos, quando a gente iniciou os primeiros contatos no Grupo Semente de teatro, e de lá para cá, às vezes, os nossos amigos brincam, né? Tomara que eu não vá errar agora no trocadilho, né? De que o Binho é uma Marina de calças e eu sou um Binho de saia. Porque, embora a gente venha de universos diferentes, a gente tem coisas muito parecidas, assim, do ponto de vista dessa coisa de servir, né? E o Binho tem algo que agrega muito, essa coisa de ser um gestor, ele é um grande gestor. Ministra, lhe incomoda quando afirmam que o Binho tem um perfil mais técnico e não político? Como é que uma pessoa com o perfil do Binho pode dizer que não é político? Isso lhe incomoda? Que argumentos a senhora colocaria para dizer que o Binho não é uma pessoa tão técnica quanto política? Não me incomoda, porque eu acho que a sociedade está buscando cada vez mais um político que seja técnico e um técnico que tenha sensibilidade política. E eu acho que o Binho é um técnico com sensibilidade política. Né? E é muito ruim quando você vira apenas um político, sabe? Vai adaptando o discurso, vai adaptando o tempo, vai adaptando até a cor do cabelo, sabe? Não tenho nada contra quem pinta o cabelo. Não é isso. Mas é muito chato isso. E a sociedade não quer ver esse discurso, digamos assim, pasteurizado o tempo todo. Ele quer ver a pessoa entrando nos assuntos, conhecendo os assuntos. Né? Eu fico muito feliz com esse convite que o presidente Lula me fez, porque cada vez eu pude me aproximar mais daquilo que eu dizia, chegar perto das coisas que eu dizia, que eu pensava, e hoje eu tenho a obrigação de procurar fazer. Quando eu cheguei no Ministério do Meio Ambiente, que o desmatamento estava crescendo 27% de 2001 para 2002, e na área de abrangência da BR-163, em que o governo anterior anunciou fazer a estrada,
o desmatamento aumentou em 2002 500%. E as pessoas com certeza diziam, eu quero ver agora o que vai acontecer. Né? E isso me mobilizou profundamente para viabilizar na prática aquilo que a gente buscava na teoria e continuar mobilizando. Né? Eu acho que isso não me incomoda, pelo contrário, eu acho que a sociedade hoje busca um novo perfil do político. Agora, é claro que não existe essa possibilidade de alguém ser apolítico, não existe essa possibilidade. A senhora falou já 2 vezes em desmatamento e eu gostaria de iniciar um pouco esse assunto. O ano passado nós tivemos um cenário bastante difícil aqui no Acre. Né? Tivemos um índice de queimada altíssimo, o estado foi manchete na televisão, nas revistas, e a gente teve uma preocupação muito grande em saber, será que estamos desmatando mais porque estamos crescendo, estamos desenvolvendo mais? Será que nós estamos desenvolvendo sem a consciência ecológica que se pregou durante tanto tempo? Esse governo que está aí, nós temos uma ministra que veio lá do Seringal, que conhece as questões ecológicas, que conhece os problemas ecológicos. O que a ministra Marina Silva sentiu quando viu estampado na revista alunos com máscara assistindo aula na escola, a televisão mostrando uma cidade enfumaçada, que os índices de queimada e desmatamento estavam crescendo? O que a ministra Marina sentiu em relação ao Acre? 2 preocupações. Uma preocupação é o que está acontecendo localmente, que aconteceu no Acre, o que já vem acontecendo há vários anos em Roraima. E o que está acontecendo globalmente, que fez com que, no caso Acre, tivéssemos um ano parecido com o ano de Roraima. A primeira equação, ela está no nosso domínio, na nossa esfera. Por quê? Você tem que cada vez mais substituir as queimadas por alternativas de manejo de fogo. Isso é importante para todos os estados, inclusive como uma estratégia de proteção dos solos, de viabilidade econômica, porque o fogo ele é utilizado para garimpar nutrientes da floresta, só que quando vem a chuva, esses nutrientes, com o decorrer do tempo, eles são levados pelas chuvas e o solo fica empobrecido. Então, há muito tempo se vem discutindo as alternativas de substituição do fogo, algo que é complexo, mas no caso do Acre, inclusive, é um dos estados que mais tem avançado em parceria com sindicatos não governamentais nesse esforço. E a questão global, de maior amplitude, é algo que os cientistas, de fato, estão buscando respostas e isso não é de pequena monta. Essa seca que nós tivemos, ela não foi prevista pelos nossos pesquisadores, pelos nossos cientistas. E pela primeira vez, no caso do Acre, a floresta não serviu de barreira natural para a expansão do fogo. Então, muitas pessoas continuaram queimando, como se queimava há 20, 30 anos atrás, em que o fogo pegava uma beiradinha da floresta, depois, pela umidade, a floresta verde, então o fogo parava. Naquele momento aqui, nós tínhamos uma floresta que estava quase em combustão, como é o caso do Cerrado. E aí, essa é a preocupação global. Está acontecendo algo no mundo que está transformando, né, determinadas configurações ecológicas, mexendo com determinados biomas, vários ecossistemas, e o Acre foi afetado por esse fenômeno. O que nós podemos fazer agora? Nós temos que nos preparar. O Anselmo me dizia agora de um conjunto de providências que têm sido tomados pelo Estado, junto com o IBAMA, pela sociedade, pelo Ministério Público, por todo mundo junto, exatamente para que se viermos a ter uma nova seca, a gente está minimamente preparado, porque se não tivermos, se tiver uma seca, a floresta queima novamente. E aí entra toda aquela política dos aceros, calendários de fogo, você tem que ter licença para poder tocar fogo, nos casos em que vai tocar. Esse negócio de fazer renovação de pastagem utilizando fogo não é adequado, não deve ser feito. E no caso de Roraima, em 88 nós tivemos um grande incêndio, em 2003, quando eu assumi, um grande incêndio novamente, e uma coisa que nós detectamos é de que em Roraima nós já tínhamos uma indústria do fogo. Do mesmo jeito que no Nordeste tinha uma indústria da seca, em Roraima tinha uma indústria do fogo. Então,
sabe aquele clima em que as pessoas parece que acham que tem alguma vantagem pegar fogo e alguns acham que com isso vão receber cesta básica, alguma prefeitura acha que vai receber recursos adicionais e assim por diante. E um dos trabalhos que nós fizemos foi exatamente esse, de acabar com a indústria do fogo. E graças a Deus nós vamos fazer 4 anos no governo e nunca mais se ouviu falar de incêndio em Roraima, por esse trabalho eficiente da equipe do IBAMA, do Preve Fogo, junto com as prefeituras, junto com as organizações não governamentais, com as instituições de pesquisa, com a Embrapa, com o governo estadual, né? E é uma demonstração de que é possível a gente evitar esse tipo de catástrofe. Mas no caso do Acre, nunca se esperou que tivesse isso. E esse fenômeno é um fenômeno sazonal, ele acontece mais ou menos numa faixa de 30 anos. Nós já tivemos algo semelhante há 30 anos atrás, inclusive em relação a secas no estado do Amazonas. Agora, o que aconteceu nesse momento agora é que há mais população, há mais ação antrópica, e a combinação de mais população, mais ação antrópica, seca, faz com que se tenha esse fenômeno agravado. Ministra, vou pedir perdão porque o papo está bom, mas infelizmente o nosso tempo já estourou e a gente vai fazer um breve intervalo. O Aldeia Entrevista volta em instantes. O Aldeia Entrevista está de volta e hoje conversando com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eu vou pedir que o jornalista Elson Martins faça a primeira pergunta desse segundo bloco, Elson. Marina, é um prazer estar de novo perto de você e agora acho que é a primeira vez que eu me sinto tão perto de uma ministra, né? Eu creio que foi em 2000, eu estava acompanhando uma conferência em Belém de integração política da Amazônia e você usou uma expressão e criou uma imagem muito interessante que eu gostaria que você voltasse a falar dessa imagem, que foi o sentimento almático, né? Você disse que era preciso que os gestores, as lideranças políticas, pessoal de ONG, conseguisse se afastar do seu ego, né? Para enxergar melhor as decisões coletivas. Poderia falar um pouco desse sentimento almático? Eu acho que você até escreveu um artigo sobre isso, não foi? Eu lembro que você escreveu um artigo. Eu acho que um pouco aquilo que eu falava da sensibilidade, né? Eu acho que o gestor ele tem que botar a alma na gestão pública. E em política tem uma coisa muito perversa, que é essa coisa da autoria, sabe? É muito chato você fazer as coisas e ter que ficar dizendo eu fiz, foi eu que fiz, foi eu que tive a ideia, né? E às vezes a gente perde muito mais tempo brigando por quem foi que fez aquela coisa que é boa, que é importante, do que fazendo as coisas, né? E naquele momento a gente estava no momento de pensar estrategicamente a Amazônia, mas se nós não fôssemos capazes das organizações governamentais, a academia, as experiências no serviço público, nos diferentes segmentos da sociedade, colocarem na mesa o melhor do seu melhor e dizer vamos juntar isso aqui pelo bem da Amazônia, vamos misturar tudo e vamos trabalhar juntos pelo bem da Amazônia, a gente não vai conseguir, porque os problemas aqui são tão grandes que a gente não consegue, às vezes, nem chegar perto do problema pelo tamanho que ele tem, né? Esse, por exemplo, das secas é um deles, das queimadas, das derrubadas, enfim. E naquele momento eu falava isso, a gente tem que ter um sentimento almático, buscar essa coisa da alma da Amazônia, buscar princípios, buscar conceitos, propósitos que possam ser maiores do que nós para nos unir em torno deles. E um pouco quando eu cheguei também no Ministério, esse foi o desafio que eu coloquei para a minha equipe. Eu coloquei para as pessoas muito claramente, a gente sabe que o ser humano legitimamente tem necessidade da autoria, da realização e do reconhecimento. Até Jesus Cristo buscou isso quando ele perguntou para os seus apóstolos, quem vocês acham que eu sou?
né? E ficou muito feliz quando as pessoas disseram que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Todo mundo quer ser reconhecido naquilo que de fato ele é, e é legítimo, psicologicamente falando. Mas nos sentirmos reconhecidos significa colocar o melhor do nosso melhor a serviço, não é? E como foi que os apóstolos identificaram que ele era isso? Porque ele servia, porque ele juntava, porque ele agregava, não é? Então, se nós formos capazes de fazer isso, a gente vai estar contribuindo mais. Então, eu falei para a minha equipe, nós temos um desafio muito grande, reduzir o desmatamento da Amazônia, que está crescendo a 27%. Você meio que pegar um navio em alta velocidade e dizer, nós vamos frear, ainda vamos fazer a curva para o outro lado. É muito complicado. Então, isso não dá para a gente fazer sozinho, o Ministério do Meio Ambiente. Isso tem que ser feito por todos os ministérios que têm relação com essa questão do desmatamento, e isso não pode ser coordenado pela gente. Nós temos que ser o braço executivo, mas quem vai coordenar isso é o presidente Lula, é a Casa Civil. E algumas pessoas até, poxa vida, mas você é da Amazônia, a gente é ambientalista, a gente sabe como é que vai fazer isso. Na hora de fazer, nós vamos dar para os outros fazerem? Eu digo, não, não vamos dar para os outros, vamos fazer, mas nós vamos precisar de muita gente dando força para essa ideia. Dito e feito, né? Começamos a trabalhar o plano 13 ministérios coordenados pela Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, com a coordenação executiva, num conjunto de 42 grandes ações no plano, um plano que envolve 390 milhões até 2007 para as ações de combate ao desmatamento, e numa primeira fase precisava de uma integração muito forte. Ministério da Defesa, Exército, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Integração Nacional. E a gente arregaçou a manga, e hoje, se você perguntar quem foi que derrubou o desmatamento, a gente tem que dizer, foi a sociedade brasileira, graças à sua cobrança. Boa parte das organizações não governamentais e da academia e de experiências de governo que já tinham ideias e propostas, e nós transformamos isso em políticas públicas. Então, acho que esse é um pouco o espírito público plasmado dessa alma de serviço, sabe? Todas as coisas grandiosas, né, que aconteceram no mundo não foi fruto da ação de uma pessoa. Foi fruto da ação de uma vontade social coletiva. Se você imaginar a mudança que nós tivemos nos últimos 17, 18 anos em relação à Amazônia, embora que a gente pegue no Chico Mendes um grande símbolo, mas foi uma coisa que estava plasmado em muitas cabeças, inclusive na sua, não é? De que a gente tinha que mudar aquele processo. O que aconteceu na África do Sul, a gente identifica a pessoa do Mandela como uma grande contribuição, mas se não tivesse no povo sul-africano, não teria mudado. A discriminação racial nos Estados Unidos, você identifica na pessoa de Luther King, mas se não houvesse pessoas que lutassem por aquilo, não teria acontecido. Então, tudo que é grandioso é fruto de muitas mãos, de muitos corações. Ministra, essa necessidade de termos mais almas juntas pelo mesmo ideal, a senhora consegue enxergar, fazendo uma análise crítica, que na região norte nós temos gestores com essa mesma preocupação, porque em que pese o estado do Acre ter se destacado em várias frentes, seja do ponto de vista ambiental e até produtivo, fortalecendo o extrativismo, mas não encontramos eco em Rondônia. Pará está se deixando entrar a soja lá com força, o Amazonas também parece que não fortalece essa ideia do extrativismo. A região norte precisa de ter mais almas aí juntas nesse mesmo discurso? Olha, ainda agora a gente falava, né? Estou vendo aqui a Maíra, né? Que eu conheci, me desculpa, pequenininho. Você também é muito jovem, mas eu e o Elson, que somos um pouco mais experientes, a gente sabe que há 18, 20 anos atrás, essas ideias de desenvolvimento sustentável, de não derrubar a floresta, tinha gente distribuindo motosserra para os seringueiros, para os caboclos, né? E eram poucas as pessoas que tinham essa visão crítica da substituição da floresta pelo capim. Até uma linguagem muito forte, né? Porque você tem uma floresta como essa, que tem a maior biodiversidade do planeta, aí você põe uma única espécie, né? Então, era algo muito avassalador. E eu posso te dizer que muita coisa mudou, inclusive nesses estados que você está falando, né? Por exemplo, no estado do Pará, né? Quando nós começamos o governo do presidente Lula, o desmatamento era o campeão do desmatamento.
E nós começamos o trabalho priorizando o Pará. O desmatamento caiu no Pará 32%. E esse ano nós estamos trabalhando muito fortemente para que continue caindo. Passou, depois, em 2004, o campeão a ser o Mato Grosso e Rondônia. Mas hoje nós estamos com o zoneamento ecológico e econômico do Pará aprovado pela Assembleia Legislativa. O governo federal criou 13 milhões de hectares de unidade de conservação no Pará. A maior estação ecológica do mundo, quase 4 milhões de hectares, foi criado no estado do Pará, dentro de terra pública, com o apoio do governo do estado. Isso até bem pouco tempo era impossível, não se criava nada no Pará. Hoje, no governo do estado do Amazonas, você tem um esforço também nessa direção. Eu diria que Acre, Pará... Acre é, digamos assim, o propulsor, é uma espécie de mola mestra, né? Mas você tem esse esforço no Acre, no Pará, você tem esse esforço acontecendo também no estado do Amazonas, e eu, com surpresa, verifiquei que no Tocantins tivemos um aumento. Uma das maiores quedas do desmatamento foi no estado do Tocantins. Por que surpresa? Não, porque a surpresa é porque geralmente você imagina que aonde não tem uma base social de organização, como a gente tem, inclusive no caso do Acre, ficaria mais difícil esse esforço, né? E de repente você verifica que ali também as experiências estão chegando, as pessoas estão atentas para isso que está acontecendo, em que pese essa questão do avanço da soja, né? E o que nós temos que fazer não é satanizar o agronegócio. Eu tenho dito isso para os meus colegas ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, é dar alternativa. A agricultura em si não é um problema para a Amazônia. O problema é não termos um programa de desenvolvimento sustentável para a agricultura. Hoje, na Amazônia, nós temos 160 mil quilômetros quadrados de área desflorestada, abandonada ou semi-abandonada. Os estudos da Embrapa nos dão conta de que, se nós utilizarmos corretamente essa área, nós vamos dobrar, no mínimo dobrar, a capacidade de produzir grão e de criar gado, sem precisar derrubar mais um pé de mato. E toda essa tecnologia está disponível. Nós podemos valorizar a nossa floresta em pé, aprovamos o PL de gestão de florestas públicas, o presidente Lula já criou o primeiro distrito florestal sustentável, e numa região em que se produzia 18 mil empregos precários, sem carteira assinada, sem tecnologia, sem pagar ICMS, nós vamos criar em torno de 100 mil empregos, com todos esses arranjos produtivos estabelecidos, gerar em torno de 600 a 800 megawatts de energia e ainda arrecadar 1,8 bilhões de reais por ano em ICMS. Tudo isso graças a uma visão de valorização da floresta em pé, de proteção da biodiversidade. Então, eu consigo ver que as coisas estão mudando. Agora, a que peso, a que custo? Tem peso de vida, tem peso de sangue, tem peso de muito desgaste político, né? Você sabe que aqui teve um determinado tempo que falar em floresta, em proteção de tudo isso, significava, às vezes, nem conseguir chegar em determinados municípios. Eu mesma fiquei há alguns anos, pelo menos 4 anos, sem chegar na metade do Acre, senão o pessoal me arrancava o pescoço. Porque esse pessoal aí só quer saber de mato, de macaco, não sei de quê. E hoje a gente está mostrando que é possível fazer sem precisar destruir. Ministra, a senhora, como citou agora, já esteve de um lado da moeda e hoje está de outro lado da moeda. A senhora conheceu bem a questão ambiental, os problemas, as artimanhas que os exploradores preparam para destruir, para explorar a floresta ao máximo. E a senhora defendeu isso com seu sangue, praticamente. Teve ao lado de Chico Mendes, trabalhou na organização dos empates e tudo. Hoje a senhora é ministra. E eu acredito que quando a senhora estava ao lado de Chico Mendes numa batalha como essa, a senhora devia pensar assim, se eu fosse ministro, se eu conhecesse o ministro, se eu conhecesse o presidente, isso não estaria acontecendo. Essa injustiça social não estaria se espalhando aqui no Acre, no país. Como é hoje estar do outro lado da moeda e o que a senhora consegue fazer para mitigar um pouco essas diferenças, esses problemas sociais, essas questões todas que a senhora viveu tão de perto? Primeiro, eu não me sinto nessa duplicidade, do outro lado da moeda.
né? Eu sinto que a minha experiência de vida ao longo da minha juventude, né, e até essa função agora no Executivo, ela faz parte do trabalho que eu estou fazendo como ministra. A única coisa que eu fiz foi agregar essa nova posição, né? E uma das coisas que eu sabia era de que combater essas irregularidades não era algo que se pudesse fazer esporadicamente, apenas com boa vontade. É por isso que, num primeiro momento, a gente buscou ajuda. Hoje a gente faz um trabalho integrado com a Polícia Federal, um trabalho de investigação, de inteligência. O que aconteceu com a Operação Curupira 1 e 2, a Operação Setembro Negro, a Operação Ouro Verde, a Operação Novo Pardo e a Operação Trinca-Ferro, e tantas que nós já fizemos no país afora, e particularmente na Amazônia, foi ir desmontando essas quadrilhas criminosas. E no dia que nós descemos no estado do Mato Grosso, com 480 policiais federais e 39 agentes, analistas ambientais do IBAMA, desmontando uma quadrilha que funcionava há 15 anos, a maior do Brasil, uma das maiores do Brasil, desmantelando 400 empresas fantasmas que vendiam a TPS falsa no Mato Grosso, quando junto com o Ministério do Desenvolvimento da Reforma Agrária, nós conseguimos inibir 66 mil propriedades ilegais, estão inibidas hoje na Amazônia, de terra grilada, né? Eu, certa vez, numa reunião, eu fiquei muito tocada, porque eu fiquei imaginando o que o Chico Mendes sentiria vendo a Polícia Federal descer para fazer um dos maiores empates contra a destruição da Amazônia. Eu falei isso para o delegado Lacerda e ele ficou assim, muito tocado, ele e a equipe. Eu digo, o Chico Mendes daria muita coisa para ver a Polícia Federal, aqueles helicópteros do Exército, que parece uma coisa assim, usando para combater o desmatamento. E eu me sinto muito feliz de ter trazido essa experiência da minha vida, né? Que não é minha pessoal, é de todo mundo. O que nós estamos fazendo é transformando aquilo que a academia, as ONGs, as boas experiências de políticas públicas nos disseram em 3 seminários técnicos científicos, se não for feito assim, não vai funcionar. E nós começamos a fazer, né? E dá certo, né? Então, eu disse uma vez para o delegado Lacerda, olha, Chico Mendes daria tudo para ver a Polícia Federal fazendo um empate contra a destruição da Amazônia. E nós já fizemos vários, porque eu não me lembro aqui de todas as operações. Agora mesmo nós fizemos uma na Bahia, inclusive prendendo pessoas. Agora mesmo eu estou com 12 equipes na Caatinga, evitando a destruição da Caatinga, que está sendo transformada em carvão pelas empresas que produzem gesso. E essa experiência de ter vivido na prática aquilo que você gostaria de receber tem me ajudado muito, né? Então, eu não me sinto assim, dividida entre o que eu era na sociedade e o que eu sou no governo. Eu trouxe para o governo a minha experiência de sociedade e sei que um bom governo que topa fazer esse trabalho estruturante, que não fica pensando apenas nas próximas eleições, e nesse caso o presidente Lula foi muito corajoso. Às vezes as pessoas dizem, não, mas o presidente Lula deixa o meio ambiente entregue ao Deus dará. Não é verdade, sabe? Ter a coragem de parar uma estrada que estava sendo feita sem a licença, sem um plano de desenvolvimento, sem demarcação da terra dos índios, sem criação das unidades de conservação, já estava tudo, um consórcio para fazer, e nós chegamos dizendo, não pode ser feito, tem que parar tudo, fazer primeiro o plano de desenvolvimento, demarcar a terra dos índios, criar a unidade de conservação, criar o Distrito Florestal Sustentável, aprovar uma lei, depois faz a estrada. Que governo fez isso? O presidente fez. Quem falou isso para o presidente? O setor ambiental, não é? Porque a gente conhecia da experiência de ver. Hoje a licença está dada, hoje os arranjos estão feitos, as unidades foram criadas, o distrito foi criado, a lei foi aprovada, a terra dos índios foram homologadas. Só falta o Ministério do Transporte fazer a estrada. Ministra, mais uma vez eu vou cometer a indelicadeza de lhe interromper, mas o nosso tempo estourou e vamos fazer um breve intervalo. O Aldeia Entrevista volta em instantes.
Aldeia Entrevista está de volta e hoje conversando com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E eu começo esse terceiro bloco pedindo que a jornalista Maíra Martinello pode fazer sua pergunta, Maíra. Marina, voltando um pouco ao assunto do PL das florestas públicas, que foi um marco, né, agora na questão da legislação ambiental, o Brasil até então não tinha nenhuma lei, apesar de ser ter uma das maiores reservas florestais do mundo, para gerir esse complexo, né? Ainda assim, tiveram muitas críticas, né? Falando que as concessões poderiam ser mecanismos para os grileiros legalizarem as suas terras, expulsar os poceiros. Como vai ser feita essa fiscalização para que as comunidades tradicionais tenham acesso ao negócio sustentável da floresta? Como que o Ministério vai trabalhar isso? Bem, a gente teve o cuidado de fazer a lei brasileira olhando a experiência de outros sistemas de concessão do próprio país e também aonde já existem concessões florestais em outras partes do mundo. E aprendendo, inclusive, com os erros dos que nos antecederam. E uma das coisas que está no PL de Gestão de Floresta Pública é que para você fazer uma concessão, primeiro você tem que observar se aquela área não é de altíssima relevância para a proteção da biodiversidade. E se for num local em que o mapa de áreas prioritárias para a proteção da biodiversidade estabelece esse critério, então você não faz concessão para a exploração florestal. Você cria uma unidade de conservação, ou de proteção integral, ou de uso sustentável. Você observa se a região, segundo critério, observa se a região não é propícia ao manejo comunitário, ou seja, se não tem comunidades ali estabelecidas. Se tiver comunidades, então a segunda prioridade é o manejo comunitário. Não sendo de altíssima relevância para a proteção da biodiversidade, não tendo comunidades a serem alocadas para o manejo comunitário, então você faz a concessão pública. No caso da lei, também nós fomos muito cuidadosos. É uma experiência inicial de 10 anos. Nós vamos estar trabalhando em torno de 19 milhões de hectares de floresta, o que é muito pouco em relação ao universo todo da Amazônia, de 5 milhões de quilômetros quadrados, no caso 8 é o Brasil, a Amazônia é 61% do território nacional, e todos esses cuidados exatamente para evitar qualquer tipo de apropriação indevida de terras públicas. Ainda assim, a lei estabelece que para concorrer você tem que ser uma empresa nacional. Então, nós fomos fechando todas as portas para evitar a apropriação ou por empresas estrangeiras ou por espertos que achariam que com essas concessões iriam ficar com o domínio da terra. Como é que a coisa acontece hoje? Na Amazônia nós temos em torno de 42% de terra pública. Como não existe suprimento de madeira, os grileiros vão fazendo a grilagem nas terras públicas. E isso vinha acontecendo ao longo de todos esses 400 anos. O que nós estamos dizendo é que a partir de agora, floresta continuará sendo floresta e terra pública continuará sendo pública e que o governo fará concessões onerosas para as empresas que estarão trabalhando de acordo com os critérios legais, que é do plano de manejo, da certificação florestal. E ainda criamos um mecanismo de auditorias independentes. No mínimo, a cada 5 anos, essas auditorias independentes estarão auditando os planos de manejo e, se for verificado de que não se está cumprindo aquilo que foi estabelecido nas cláusulas para a concessão pública, esse contrato pode ser rompido. Para além da auditoria independente, o IBAMA vai estar fiscalizando. O Serviço Florestal Brasileiro, né, e o Fundo de Apoio às Atividades Florestais tem uma parte que vai para os estados, outra vai para o município, uma outra vai para o fomento e ainda uma outra para fortalecer o IBAMA. Nós já fizemos 2 concursos para o IBAMA, um na gestão passada e outro já na nossa gestão. Estamos trabalhando para mais outro concurso. Já internalizamos novos 900 analistas ambientais que estão fazendo a diferença, inclusive no país inteiro, esses jovens que estão entrando agora, exatamente porque nós queremos ser exemplar nessa experiência de 10 anos com essas áreas que estão sendo destinadas, e é uma forma de combater grilagem, combater violência e valorizar a floresta, protegendo a biodiversidade, inclusive as comunidades locais, porque elas serão priorizadas em todos os sentidos. Por exemplo, se a estrada, o acesso passa numa determinada região, eles serão assentados à margem da estrada. Se for do rio, à margem do rio. E assim vai. Primeiro os pequenos, depois os médios e os grandes mais atrás, porque esses têm condição de fazer a estrutura logística. Nos outros países foi assim.
Primeiro os grandes, depois os pequenos. Só que os pequenos ficavam sufocados lá atrás porque eles não tinham como ter acesso às estruturas de escoamento da sua produção. Então, existe a crítica, Maíra, mas eu até entendo, de alguns vem de boa fé, porque é algo novo, 400 anos de exploração florestal e de grilagem, nunca se fez uma lei de gestão. O Brasil tem uma vocação florestal, a economia florestal no Brasil representa 4% do nosso produto interno bruto e tem um potencial fantástico, enquanto que na China, na Malásia, na Indonésia, uma árvore leva 70, 100 anos para crescer. No Brasil, uma árvore plantada com cuidado para não criar os cultivos homogêneos que viram desertos verdes, leva 7 a 8 anos. Então, o Brasil pode ser um campeão. Quando nós assumimos, o Brasil estava com um déficit florestal de mais de 300 mil hectares por ano. Nós consumíamos 500, estávamos plantando apenas 200. Nós estabelecemos que até 2007 nós íamos superar esse apagão florestal. Em 2005, nós já alcançamos as metas de 2007. Nós tínhamos poucos pequenos plantadores de floresta no Brasil, nós aumentamos isso já em 32%. Nós tínhamos, em 2002, 2 milhões de reais de incentivo aos pequenos. Nós vamos chegar ao final de 2006 com 100 milhões de apoio aos pequenos e à economia florestal. Qual vai ser o impacto da aprovação do PL aqui no Acre? Tem alguma Aqui mudança? no Acre vai ser no sentido de cada vez mais se melhorar a estrutura de fiscalização, de licenciamento, isso é fundamental, né, para o manejo florestal em base sustentável, buscar cada vez mais a certificação florestal. Nós já temos, principalmente algumas empresas, mas os comunitários que fazem a certificação, inclusive o Cachoeira vende madeira certificada, o Remanso vende madeira certificada, porque com essa base legal não há razão para você não ter um manejo em bases sustentáveis. E cada vez mais o mercado vai exigindo, não é, a legalidade, a origem. Nós estamos mudando todo o sistema agora de ATPF por um novo sistema, e isso vem no momento certo, porque nós estamos trabalhando em cima de uma base que está sendo limpa, né, com todas essas operações, essas investigações, exatamente para que a gente não tenha a contaminação do sistema. Mas vai ajudar muito, né? Para isso, estrutura, aumento da fiscalização, principalmente para evitar qualquer burla no sistema. Marina, o Lúcio Flávio Pinto, que é historiador, escritor, né? Quer dizer, mais escritor, jornalista, sociólogo também, um especialista em Amazônia, né? Então ele lançou no início deste ano um livro, A Guerra da Amazônia, e ele disse que a guerra da Amazônia é a guerra da ciência. E aí ele fala que a guerra da ciência não é, abre aspas, produzir um trabalhozinho acadêmico, fecha. E ele disse também que é preciso criar a figura do colono científico, né? E que esse colono científico seria o jovem sair da universidade com pesquisa e tal, e ir diretamente para o campo trabalhar. Então ele conclui o raciocínio dele dizendo que se na Amazônia não for feito primeiro a informação antes da transformação, que a região não se salvará. Quer dizer, vocês trabalham com essa visão? Trabalhamos, inclusive tanto no Plano de Combate ao Desmatamento, quanto no Programa de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o PAIS, e no próprio Programa de Desenvolvimento Sustentável da área de abrangência da BR-163, que representa nada mais nada menos do que 24% da Amazônia, toda a área de abrangência da estrada. Um dos eixos estruturantes da proposta é exatamente o avanço do conhecimento e novas bases tecnológicas para a Amazônia, né? Inclusive, o professor Carlos Nobre, que é um grande conhecedor da Amazônia, ele insiste nessa tecla, a mesma que o Lúcio coloca, de que a Amazônia precisa cada vez mais de conhecimento. E só para se ter uma ideia, os eixos estruturantes do programa é infraestrutura em base sustentável, conhecimento científico e tecnológico adaptado à realidade da região, combate às práticas ilegais, inclusão social, né, fazem parte dos eixos do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. E eu diria que esse conhecimento a gente tem que considerar dois aspectos, né? A junção da ciência branca com a ciência
das comunidades. Existe uma ciência estabelecida nas comunidades, eles têm conhecimentos tradicionais associados à realidade da Amazônia e que a própria ciência ocidental está partindo desse conhecimento para poder desenvolver a sua ciência. Então, existe um conhecimento já estabelecido, né? O manejo comunitário ele é fruto desse conhecimento, que hoje está sendo transformado em política pública. Boa parte do que se está fazendo na Amazônia é fruto da observação feita pelos índios, pelos caboclos, pelos ribeirinhos, pelas populações locais. Então, nós precisamos desse conhecimento e não é nem que uma coisa vem primeiro para depois vir a outra. As coisas vão caminhando concomitantemente, elas vão acontecendo conjuntamente. Eu acho que a gente começa a dar esse salto. O próprio plano de combate ao desmatamento não foi assim uma coisa alhures. Nós fizemos 3 seminários técnicos científicos, onde participaram desde os representantes das comunidades locais, as universidades, as grandes instituições de pesquisa, como o INPE, como o Museu Goethe, como tantos outros que têm contribuições oferecendo na Amazônia. E trabalhamos com o que há de mais avançado. Nós criamos um sistema de detecção de desmatamento em tempo real, que no mínimo em 15 dias, se não tiver nuvens, eu consigo enxergar aonde está acontecendo a ação predatória. Hoje nós estamos trabalhando determinados sistemas para conhecer, inclusive, toda a parte de solos da Amazônia, exatamente para evitar que se faça atividade agrícola onde nem se deveria fazer, ou se venha destruir uma conformação florestal que deveria ser protegida e assim por diante. Sem esse conhecimento todo, essa tecnologia toda, seria impossível cuidar desse bioma. Com certeza aconteceria na Amazônia o que aconteceu com a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, quando os portugueses chegaram, tínhamos 1.300.000 km² de Mata Atlântica. Hoje só temos 7% disso. Tem uma lei para proteger a Mata Atlântica que está há 14 anos tramitando no Congresso. A cada ano se perde 100.000 hectares de floresta de Mata Atlântica. Em 14 anos você faz a conta de quanto perdemos de Mata Atlântica. No caso da Amazônia, nós conseguimos aprovar essa lei em 11 meses. Isso foi fruto da ação de organizações não governamentais, todas estavam apoiando o projeto, boa parte da academia, com algumas exceções, e até pessoas que nós respeitamos muito, como é o caso do professor Aziz Absaber, inclusive com o apoio dos diferentes segmentos dentro do Congresso Nacional. Eu conversei pessoalmente por mais de uma vez com o presidente Fernando Henrique Cardoso, pedindo que ele ajudasse na aprovação da lei, conversei com os líderes do PFL, conversei com todas as pessoas que eu podia para aprovar essa lei. Porque nós não podíamos repetir com a Amazônia o que aconteceu com a Mata Atlântica. E que isso não poderia ser fruto do trabalho da Marina ou do presidente Lula. Isso tinha que ser de todo mundo mesmo, de todos os partidos. E foi assim que a gente conseguiu aprovar em 11 meses, o que até agora a gente não conseguiu em 14 anos em relação à Mata Atlântica. É de sua autoria o projeto de lei? O projeto foi concebido pelo Ministério, coordenado por mim, mas com a participação de várias instituições públicas, ONGs, empresas privadas, dentro da Comissão Coordenadora Nacional do Programa Nacional de Florestas. Foram apresentadas na primeira fase 700 emendas, foram analisadas uma por uma. Dentro do Congresso, 150 emendas foram analisadas uma por uma, cada uma discutida, debatida. Milhares de pessoas em toda a Amazônia discutiram esse projeto. Nós viajamos para vários lugares do mundo para ver experiências de manejo florestal e sabemos que é um grande desafio. Inclusive, a minha presença no governo, quando eu decidi que tinha que continuar no governo até o dia 31 de dezembro, se essa for a vontade de Deus, do Lula e a minha, tem 3 pessoas aí importantes. É exatamente para que a gente possa implementar isso corretamente. É algo importante, mas precisa ser monitorado para não ser desvirtuado. Ministra, mais uma vez o nosso tempo chegou ao fim nesse bloco, mas voltamos em instantes. Muito bem. A Aldeia Entrevista volta após o intervalo.
O Aldeia Entrevista está de volta e hoje conversando com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Nesse quarto e último bloco, vou pedir que a jornalista Lilian Ofanó comece com a sua pergunta, Lilian. Bom, ministra, no início do governo Lula, nós tivemos aquela guerra inaugural da sua batalha lá, que foi a questão dos transgênicos. Foi um embate muito forte com a empresa Monsanto para impedir que fosse dada continuidade ao projeto de plantar lavouras de soja transgênica no país. Essa novela já teve vários outros capítulos, mas eu tenho uma curiosidade muito grande, eu acho que a curiosidade não é só minha, acho que é de todo acriano, porque nós temos várias empresas que pesquisam a transgenia de alimentos e cada vez os alimentos transgênicos estão cada vez mais próximos do nosso prato, nós já consumimos alguns, né? Temos a Embrapa, presente aqui no nosso estado, que também é simpatizante da política de transgênicos, né? Pesquisa várias frentes de produtos e de alimentos e já pensam até no capim transgênico, que já vem com a vacina da fitose e por aí vai. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai acabar chegando, batendo na nossa porta, estamos aqui. Qual é a política do Ministério do Meio Ambiente hoje para a questão de transgênicos no país? É a que está consignada na lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Nós temos uma lei que foi aprovada no Congresso que estabelece que a CTN-Bio é responsável pela liberação dos transgênicos e de que a CTN-Bio, quando entender que deve instar o Ministério do Meio Ambiente para os aspectos ambientais, que deve instar o Ministério da Agricultura para os aspectos agronômicos e o Ministério da Saúde para as questões afetas à saúde, né? É isso que foi aprovado no Congresso. Eu discordo radicalmente disso, porque eu acho que nós temos um sistema que deveria funcionar e não transferir para uma comissão técnica, que é composta de representantes da sociedade, arbitrar se os órgãos de mérito devem ou não se manifestar sobre um determinado assunto. Mas isso é o que está na lei. A sociedade brasileira avançou muito e é muito vigilante em relação a determinados aspectos. E quando da regulamentação da lei, o Ministério do Meio Ambiente advogou que o plantio para a finalidade de pesquisa, ele seria aprovado por maioria absoluta. Para a finalidade comercial, deveria ser um fórum qualificado. E foi isso que foi aprovado, essa foi a proposta que nós defendemos. Para além disso, existe o Conselho Nacional de Biossegurança, que pode ser acionado por qualquer ministério ou mesmo pela sociedade para os aspectos de conveniência e oportunidade em relação à questão dos transgênicos. Esse debate ele foi prejudicado, porque quando você colocava as questões da complexidade da transgenia na realidade de um país megadiverso como o Brasil, a primeira coisa que os opositores faziam era dizer que você era contra o transgênico. Na verdade, é muito mais complexo de ser contra ou a favor. Não se pode ser contra o avanço da ciência, não se pode ser contra o uso de uma tecnologia que beneficia a sociedade, não, em hipótese alguma. O que nós advogávamos é que o Brasil é um país megadiverso, o Brasil é um país continental e que no Brasil, para algumas espécies, é possível um modelo de coexistência. O que é isso? No caso da soja, é perfeito. Você pode ter determinadas regiões que produzem soja transgênica e regiões que produzem soja convencional. O Brasil domina como ninguém, no mundo inteiro, a tecnologia de soja convencional. A Embrapa domina. A transgenia é uma tecnologia americana e que o Brasil está começando agora. Nós não podemos trocar todo esse know-how por algo que nós não dominamos e que estamos começando agora. O Brasil é o único país do mundo que pode oferecer as duas opções em termos de mercado. É o único. A China não pode mais, a Índia não pode, a África do Sul não pode, a Argentina não pode, os Estados Unidos não pode, o Canadá não pode. Por que a pressão para que o Brasil se transforme em transgênico? Para não ter opção. Porque hoje o consumidor europeu quer ter a opção. E democracia é isso. A senhora fala não pode porque eles não dominam mais a técnica convencional? Não, porque eles já optaram por um caminho que é praticamente irreversível. No caso desses países, é praticamente irreversível. O caminho que eles tomaram com a transgenia. O Brasil ainda pode. Você tem uma forte produção de transgênico no Rio Grande do Sul, que entrou clandestinamente da soja da Argentina, mas você pode ainda, como governador do Paraná, resiste bravamente,
criando uma estrutura para segregação, para identificação, para fazer rastreabilidade, dizer o Paraná vai produzir soja não transgênica. E o diferencial, em termos econômicos, é muito grande. Inclusive, os que produzem convencional nem gostam de falar, que é para não chamar a concorrência, né? Mas o Brasil pode ter os dois modelos para algumas variedades. No caso do algodão, no caso do milho, por exemplo, é mais complexo, porque você tem um processo de polinização aberta. Eu não sou especialista, né? Não sou geneticista, quem é bom disso lá no Ministério é o professor Rubens Nodari. Mas no caso do milho, do algodão, que tem polinização aberta, aí é mais complexo. Naqueles que pode se fazer a coexistência, o mais indicado é isso. E quando não se tem segurança quanto ao meio ambiente, quanto à saúde, deve-se estabelecer o que está na Convenção da Biodiversidade, o princípio da precaução. É por isso que foi muito importante a MOP3 e a COP8 em Curitiba, em que o Brasil, graças à corajosa decisão do presidente Lula, tomou algumas decisões muito importantes em relação aos carregamentos de organismos vivos geneticamente modificados. O presidente Lula bancou claramente que devam ser identificados, rotulados, que isso começa agora e que daqui a alguns anos a gente faz uma avaliação e estabelece que vamos ter apenas um modelo. Né? Vamos ter quem fiscalize isso também? Temos, e é fácil fiscalizar. Da mesma forma que é fácil fiscalizar para cobrar os royalties, é fácil fiscalizar para fazer a segregação. Inclusive, os que produzem convencional, eles têm que fazer a segregação. E o ônus da prova dos testes é de quem faz a produção convencional. Então, esses carregamentos devem ser identificados. Ao serem identificados, facilita a rotulagem nos países que recebem e que importam esses produtos. Porque não é justo que as pessoas digam que é seguro, que é bom, que é ótimo, e, ao fim e ao cabo, não querem que seja identificado na prateleira. Ora, o consumidor tem o direito de ir lá olhar e dizer, eu quero esse, não quero aquele. Você toma chá preto, o outro só quer tomar camomila, é um direito que a pessoa tem. Um toma café, o outro quer tomar refrigerante, é um direito que a pessoa tem. Se você tem transgênico e não transgênico, a pessoa vai poder optar. Isso é que é a democracia. E eu fico, digamos assim, muito preocupada de não termos esse cuidado, de que o Brasil pode ganhar duas vezes. Pode ganhar com o transgênico, naquilo que é possível fazer, e ganhar com o não transgênico, onde nós dominamos e temos, inclusive, preferência de mercado. A lei, ela abre campo livre para qualquer tipo de pesquisa, certo? Exceto no que foi decidido da Convenção da Biodiversidade agora, que todos os países do mundo, pela proposta do Brasil, concordaram, 188 países, de que nós não vamos fazer pesquisa em relação à semente terminator, à semente estéril, de que nós estabeleceríamos uma moratória para as árvores transgênicas. Né? Se isso fosse uma asneira, 188 países não teriam concordado com isso. Né? É impossível que você tenha os países que estão na ponta da ciência concordando com uma coisa que seja inteiramente absurda. É porque, de fato, nós não temos segurança, temos que ser cuidadosos. Não é? E, no caso, os países que não são membros da convenção são exatamente os que produzem transgênicos e que, acho até que por uma questão de mercado, de não querer ter concorrência, gostariam que todos fossem transgênicos também. Até porque é uma tecnologia que eles dominam e nós estamos começando agora. Ministra, a senhora falou que levou a sua experiência de sociedade para o governo e que não se sente, de forma alguma, de um lado ou outro do balcão. A partir de todas essas lutas que a senhora vem travando no Ministério, diante de tantos conflitos que a senhora se depara, quais são os seus sonhos que a senhora considera que conseguiu concretizá-los e quais são aqueles que a senhora poderia destacar para a gente que eles não podem deixar de morrer? Eu acho que essa coisa de... Um grande sonho é ter um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Acho que a Amazônia é o único lugar do mundo em que a gente ainda pode fazer diferente. Já foi destruído 17% da nossa maravilhosa floresta, mas nós ainda temos, né, digamos, a sua maior parte, né, que pode ter um novo caminho. Não aconteceu o que aconteceu na Caatinga, não aconteceu o que aconteceu na Mata Atlântica, no Cerrado, nos campos, nos Pampas, no Pantanal, a gente está com o olho muito firme lá. Né? Então, um grande sonho é um novo paradigma, um novo modelo de desenvolvimento que use a nossa biodiversidade com tecnologia, conhecimento, como falou o Elcio,
fazer com que a nossa produção aconteça em base sustentável. Da economia florestal à mineração, da mineração à agricultura, da agricultura, não é, o turismo ecológico em bases sustentáveis. Acho que a Amazônia é isso. E todo esse esforço de diminuir a criminalidade, as práticas criminosas, o desmatamento, só tem sentido se for para a gente estabelecer esse novo modelo. Senão a gente vai ficar enxugando o gelo. É impossível você governar 20 milhões de seres humanos só com a polícia, o IBAMA, não é, o Exército. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um novo paradigma, um novo modelo. Esse é o grande sonho. Né? E eu acho que é o sonho, não só meu, de milhares de pessoas, de bilhões de pessoas em todo o mundo. É isso que se está buscando hoje. Nós vivemos a era dos limites, as pessoas não gostam de lidar com essa ideia, mas nós vivemos sim a era dos limites e nós temos que buscar novas alternativas. Acho que durante muito tempo os ambientalistas perguntavam aos desenvolvimentistas o que eles iam fazer pelo meio ambiente. Hoje, os ambientalistas estão dizendo o que eles podem fazer pelo desenvolvimento. A gente mostrou que é possível fazer uma estrada sem destruir a Amazônia. A gente está mostrando que é possível explorar petróleo sem destruir determinados ecossistemas marinhos. A gente está mostrando que é possível juntar a inclusão social, a sustentabilidade econômica, a ambiental, a cultural e, principalmente, aquilo que eu chamo de sustentabilidade ética. Então, esse é o esforço, Marina, que a gente está fazendo. A gente percebe uma campanha na grande mídia nacional contra o PT, contra o presidente Lula. E parece até uma articulação da direita, né? Quer dizer, é impressionante. E a gente aqui não tem, pelo menos aqui nessa região, a gente não tem visto uma reação da esquerda. Uma resposta à altura. Como é que vocês estão encarando isso, assim, como governo federal? Em primeiro lugar, o presidente Lula tem sido muito claro naquilo que são erros que foram cometidos, né? Ele determinou muito claramente que a Polícia Federal, a Federal de Controle, todos os meios que nós temos para fazer investigação, fizesse isso com toda a isenção. Né? E nunca se investigou tanto como se faz hoje nesse país. Não é? Ao mesmo tempo, você tem várias frentes de investigação. O Congresso Nacional, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a própria Polícia Federal, a própria Federal de Controle, todo mundo está investigando tudo ao mesmo tempo. E eu acho que essa é uma grande conquista do governo do presidente Lula. Então, naquilo que são erros, você tem que pagar os que cometeram erros pelos erros que praticaram. Agora, não dá para querer dizer que os erros de alguns, por mais proeminentes que sejam, é o erro de 800 mil filiados do Partido dos Trabalhadores. Isso não é justo e não é verdade. Não é? Até porque quando lideranças de outros partidos erram, você não debita ao partido aquele erro. Uma coisa importante também, que eu acho, é que a gente aprendeu muito nessa experiência de governo e com tudo isso que está acontecendo. Eu, às vezes, digo que, durante muito tempo, né, algumas figuras nossas, e não poucas, sentavam nas primeiras cadeiras da sinagoga, como aquele puritano que dizia, eu não sou pecador como esse aí atrás e tal, e eu sou bom, faço, aconteço e tal. E acho que a gente vai ter que aprender a sentar também no último banco e dizer para a sociedade que nós também cometemos erros, mas que existem muitas pessoas que estão trabalhando certo. Né? Quando eu vejo o que o Patrus está fazendo na área de desenvolvimento social, né, com a Bolsa Família, com os programas de inclusão produtiva, levando renda e recursos para pessoas que estavam aos milhões abandonadas à sua própria sorte. Quando eu vejo o programa voltado que o Ministério da Educação está fazendo com os nossos jovens, na discriminação positiva, no acesso a recursos para poder fazer uma universidade particular que eles nunca fizeram, quando eu verifico que o ministro Miguel Rossetto fez na pasta de reforma agrária, no PRONAF, recursos chegando para as pessoas que nunca tinham tido acesso a crédito, a nenhum tipo de apoio, inclusive os nossos extrativistas aqui, tendo o direito de ter acesso a recursos para fazer a sua casa, para estruturar melhor a sua vida, né? Isso é diferente e as pessoas estão começando a reconhecer, né, que tem muitos acertos e que os acertos precisam ser aprofundados, os erros devem ser corrigidos. Né? Então, acho que nós vamos ter que encarar essa eleição com muita humildade,
né, e na busca do resgate desse sonho, né? E eu sempre digo, né, para um partido como o nosso, com a composição social que tem o Partido dos Trabalhadores e a Frente Brasil, a gente só tem um caminho, é servir ao público. Se a gente achar que vai desfilar pelos salões, isso não tem sentido, né? Nós estamos aqui para trabalhar com justiça para grandes, pequenos e médios, de acordo com a lei, fazer as transformações de justiça para todos os segmentos da sociedade. Se nós fizermos isso, continuarmos fazendo isso, é isso que a sociedade quer de nós. Eu, por exemplo, às vezes eu escuto pessoas dizendo, eu tenho muita dificuldade de despachar com o meu ministro, por exemplo, né? Eu fico com o meu celular ligado 24 horas. Minha equipe não tem nenhuma dificuldade de despachar comigo, porque eu estou ali 24 horas. E se não fosse assim, a gente não conseguiria andar. A gente tem pouco recurso, tem muitos problemas, e isso requer da gente um trabalho muito grande, né? Então, é em nome desse trabalho que eu sei que deva ser a resposta e ter a humildade de reconhecer os erros. Eu acho que a gente não pode dizer que não teve erros. Teve erros, sim. Esses erros precisam ser reparados e a sociedade vai saber separar e guardar o presidente Lula dentro do seu coração, porque, de fato, ele está fazendo política para os que não são, para os que não podem, para os que não têm, né, para que um dia possam, saibam e tenham. Bom, ministra, o nosso programa está chegando ao fim. A equipe do Aldeia Entrevista gostaria de agradecer a presença dos jornalistas Elson Martins, Maíra Martinello e Lilian Ofanó. Mas antes de encerrar, nós gostaríamos que a senhora fizesse as suas considerações finais a respeito do seu trabalho na frente do meio ambiente. A senhora já fez uma detalhada análise a respeito dos desafios, falou um pouco dos sonhos. E agora? 2006 é um ano muito diferente, o PT vai ter que rever uma série de processos políticos. No ponto de vista ambiental, ministra, a senhora considera que essa era de limites na qual nós vivemos, o componente ambiental, ele vai ser revolucionário cada vez mais de agora em diante? Ele já está sendo revolucionário. Eu digo que algumas pessoas se mobilizam pelo coração, que foram os primeiros. Outros pela razão. Esse negócio de meio ambiente economicamente é vantajoso, então eu vou entrar nesse negócio. E outros que nem pela razão, nem pelo coração, e continuam fazendo contravenção. Para esses é a repressão mesmo, e aí não tem que ter nenhum tipo de conivência com esses, né? Eu sempre tenho dito que nessa experiência de governo eu aprendi duas coisas. Uma delas é ouvir duas vezes. Ouvir as reais necessidades do nosso tempo. As pessoas precisam de desenvolvimento, precisam de produzir, precisam de emprego. Mas também ouvir os reais direitos das gerações que virão. Nós acabamos de realizar a segunda Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, com milhões de crianças em todo o país, produziram uma carta de compromisso para elas mesmas, fantástica, entregaram ao presidente Lula, 600 delegados, né? E esse ouvir duas vezes precisa fazer parte da agenda do dirigente, do empresário, do educador, do formador de opinião da nossa era. Ouvir as necessidades do presente, mas também os direitos dos que virão após nós. E uma última coisa que eu aprendi a cada vez mais, olhar de baixo para cima. Geralmente, quando você assume uma posição, as pessoas querem olhar de cima para baixo, né? E eu aprendi que olhando de baixo para cima, a gente vê aquilo que está acima da gente. Está acima de nós proteger a Amazônia. Está acima de nós assegurar um futuro justo, com serviços ambientais, com recursos naturais, com ar puro, com água potável, com terra fértil, para gerações que ainda não nasceram. E isso só é possível se fizermos algo de forma grandiosa, conversando com todos, né? Mesmo com partidos diferentes. Eu aprendi que tem gente boa em tudo quanto é partido, tem gente boa em tudo quanto é lugar e também tem gente ruim em tudo quanto é lugar, né? Esse ouvir, né, duas vezes e olhar de baixo para cima, a gente consegue ver aquilo que está acima de nós. Em primeiro lugar, Deus e os interesses maiores da sociedade brasileira, da sociedade acreana. É por isso que eu estou muito otimista com o futuro do Brasil e particularmente com o futuro do Acre, corrigindo rumos, ampliando e aprofundando conquistas, né? E é por isso que eu tenho muita convicção daquilo que é a candidatura do Binho. Eu acho que tem esses dois componentes, né? Ministra, mais uma vez, a equipe agradece a sua participação aqui. Eu que agradeço. Bom, e o Aldeia Entrevista termina aqui agora para as 22 cidades acreanas. A você que nos acompanhou em um dos municípios, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.